O calor sufocante de março descia como uma cortina pesada sobre a fazenda Santo Antônio da Glória. O ar cheirava a cana queimada, suor e ferro, sempre ferro, presente nos grilhões, nas ferramentas, no sangue que manchava o tronco de castigos na Praça Central. Ali, sob o sol inclemente do recôncavo baiano, mais de 200 homens e mulheres viviam como propriedade, seus corpos moídos junto com a cana nos engenhos que alimentavam a riqueza da colônia. Antes de prosseguir para a história, inscreva-se no canal e comente a hora em que esse vídeo chegou até você. O Brasil Imperial vivia seus anos finais de escravidão plena, quando os senhores de engenho exerciam poder absoluto sobre a vida daqueles que consideravam mercadoria. A Casa Grande erguia-se imponente no topo da colina, suas paredes caiadas, refletindo a luz brutal do trópico. Janelas de madeira trabalhada, varandas ornamentadas com azulejos portugueses, jardins onde rosas europeias lutavam para sobreviver ao clima hostil. Tudo ali gritava opulência construída sobre ossos. Mais abaixo, as senzalas formavam fileiras de cabanas de pau a pique, tetos de palha comidos pelo tempo, chão de terra batida onde se amontoavam famílias inteiras, sem privacidade, sem dignidade, sem esperança. O cheiro era de corpos suados, de doenças não tratadas, de desespero solidificado em arquitetura. Maria nascera ali mesmo, numa noite de tempestade em 1824. Sua mãe, Benedita, tinha vindo de Angola, nos porões fedorentos de um navio negreiro, trazendo consigo memórias de uma liberdade que nunca mais conheceria. O pai de Maria era algo que Benedita nunca falava. Um feitor português, de nome esquecido, que a tomara à força numa noite de lua cheia, deixando como herança apenas aquela criança de pele cor de canela e olhos que desafiavam toda lógica. Não um azul desbotado ou indefinido, mas um azul profundo, como o Oceano Atlântico, que seus ancestrais haviam atravessado em correntes. Um azul que capturava a luz e a devolvia multiplicada, que hipnotizava quem ousava olhar diretamente, que se tornaria sua maldição e, eventualmente, sua arma mais poderosa. Negra demais para ser livre, clara demais para ser ignorada, bela demais para sua própria segurança. Trabalhava na Casa Grande desde menina, inicialmente nas cozinhas, depois servindo as refeições, sempre com a cabeça baixa, os ombros curvados, tentando tornar-se invisível. Ela desenvolvera uma inteligência silenciosa, nascida da necessidade de sobrevivência. Sabia ler rostos como outros liam livros. Um franzir de sobrancelhas prenunciava castigo. Um suspiro indicava melancolia perigosa. Uma porta que rangia no momento errado podia significar a diferença entre passar despercebida ou ser notada. Aprendera quando desaparecer, quando se fazer pequena, quando sua presença representava perigo. Dom Miguel de Albuquerque. Castelo Branco comandava aquele império de cana e sofrimento com a arrogância característica de quem nunca conhecera. Limites para seus desejos. Português do Minho trazia no sobrenome pomposo uma linhagem que remontava à pequena nobreza lusitana empobrecida. Chegara ao Brasil em 1830, com ambições desmedidas e capital suficiente para transformá-las em realidade. Alto, de ombros largos, usava barba negra já salpicada de prata aos 48 anos. Seus olhos castanhos raramente demonstravam emoção. Anos comandando uma fazenda de escravizados haviam cauterizado qualquer capacidade de empatia que porventura possuísse. Vestia-se com o rigor exigido por sua posição. Casacas de linho branco impecável, mesmo sob o calor assassino, coletes bordados, relógio de ouro que consultava obsessivamente. Trazida de Portugal em 1832, através de um casamento arranjado entre famílias em decadência, ela carregava a amargura de quem fora vendida como gado
reprodutor e falhara em sua única função. 15 anos de matrimônio haviam produzido apenas 2 filhas, ambas levadas por febres tropicais antes de completarem 5 anos. Seu ventre estéril tornara-se um peso que a esmagava diariamente, transformando-a numa criatura de rancor cristalizado. Aos 39 anos, Catarina mantinha a beleza europeia clássica que o clima brasileiro insistia em deteriorar. Pele alva, perpetuamente avermelhada pelo sol, cabelos louros presos em coques elaborados que causavam dores de cabeça constantes, um corpo esguio que os vestidos de veludo tentavam valorizar. E os olhos azuis, mas um azul pálido, desbotado, como o céu de inverno português. Olhos que haviam sido seu orgulho na juventude, prova de linhagem pura, de sangue não contaminado. Catarina comandava a Casa Grande com tirania meticulosa. Encontrava nas mulheres escravizadas alvos convenientes para a frustração que não ousava direcionar ao marido. Um prato servido morno, açoite. Uma ruga no lençol, horas no tronco sob o sol, uma olhada errada, dias sem alimentação. Mas ela guardava ódio especial pelas cativas de pele mais clara. Aquelas que evidenciavam os crimes noturnos que os homens brancos cometiam impunemente e que ela fingia não ver. Foi numa tarde de março que o destino de Maria selou-se definitivamente. Dom Miguel oferecia jantar a comerciantes portugueses que visitavam a fazenda para negociar o açúcar da próxima safra. A mesa farta exibia a opulência: porco assado, galinha ao molho pardo, arroz de forno, doces de goiaba. Vinhos portugueses eram servidos em taças de cristal que refletiam a luz das velas. Maria servia o vinho do Porto, movendo-se entre os convivas com a graciosidade silenciosa que desenvolvera ao longo dos anos. Mantinha os olhos baixos, focados nas taças que enchia, nos pratos que retirava. Até que Dom Miguel, meio embriagado pela bebida e pelo sucesso dos negócios, ergueu a cabeça distraído para pedir mais vinho. Seus olhos encontraram os dela. Dom Miguel ficou paralisado pela visão daquele azul impossível a poucos centímetros de seu rosto. Não era apenas desejo carnal, embora este também pulsasse, familiar e voraz. Era algo mais perturbador, fascinação com uma beleza que não deveria existir, uma contradição que desafiava todas as certezas sobre as quais construir a sua visão de mundo. Como podia uma escrava, filha de africana, possuir olhos mais azuis, mais vivos, mais profundos que os de sua própria esposa portuguesa? Maria percebeu o olhar se demorando além do aceitável. O perigo emanava dele como o calor de uma fornalha. Desviou rapidamente o rosto, encheu a taça com mãos que tremiam imperceptivelmente, recuou 3 passos, mantendo a postura curvada de subserviência. Mas o dano estava feito. Mulheres como ela desenvolviam instinto aguçado para essas coisas. Anos de vigilância matrimonial haviam transformado sua percepção num radar sensível a cada olhada prolongada, cada pausa significativa, cada momento onde a atenção do marido desviava dela. Viu o mundo que conhecia sendo ameaçado por uma cativa de 23 anos. Deitada ao lado do marido que roncava suavemente, ela olhava para o teto de madeira trabalhada e sentia algo tóxico crescer em seu peito. Não era apenas ciúme, era inveja, inveja dos olhos que ela, com todo o seu sangue nobre e educação refinada, não possuía com aquela intensidade. Inveja da juventude que havia perdido. Inveja da fertilidade que via nas mulheres escravizadas que pariam filho após filho, enquanto seu próprio ventre permanecia estéril. Nas semanas seguintes, Dom Miguel começou a orbitar Maria como lua atraída por gravidade irresistível. Encontrava pretextos para circular pela Casa Grande, nos horários em que sabia que ela estaria presente. Um documento urgente que precisava buscar no escritório, justamente quando ela limpava o cômodo. Ordens para a cozinheira que poderiam ter sido transmitidas por qualquer um.
mas que ele fazia questão de dar pessoalmente. Maria percebia, e cada fibra de seu ser gritava perigo. Começou a pedir à cozinheira, uma mulher negra de 60 anos, chamada tia Gertrudes, que a enviasse para tarefas longe da casa grande. Oferecia-se para buscar água no rio distante, para lavar roupas no tanque mais afastado, para qualquer serviço que a mantivesse invisível. Mas numa fazenda não existe lugar suficientemente longe dos olhos do Senhor. Ele era dono de tudo, da terra, dos animais, das pessoas. Não havia escape. Esse tipo de atenção não termina bem. Benedita, sua mãe, sentia o terror crescer. Conhecia o padrão. Tinha visto acontecer antes. Mulheres bonitas na casa grande duravam pouco. Ou eram tomadas à força e destruídas pela culpa e vergonha, ou eram eliminadas pela sinhá enciumada. Não havia terceira opção. Dom Miguel, embriagado pela cachaça e pela obsessão que não conseguia mais controlar, mandou chamá-la aos seus aposentos. A ordem veio através de Severino, o feitor mais brutal da fazenda. Um homem de sangue mestiço e alma cauterizada, que encontrava prazer em exercer sobre outros negros a violência que ele próprio sofrera. "O senhor quer falar com você, agora!" Suas mãos suavam, o coração batia descompassado, a boca secara completamente. Sabia exatamente o que a esperava. Todas sabiam. Era o destino comum das mulheres escravizadas consideradas bonitas. Serem usadas até não servirem mais, depois descartadas ou destruídas. Dom Miguel a esperava em seu quarto particular, um cômodo amplo com móveis de jacarandá, cortinas de veludo vermelho, um leito imenso com dossel. Ele estava de camisa entreaberta, colarinho desfeito, segurando uma taça de conhaque francês com mãos ligeiramente trêmulas. Seus olhos já tinham aquele brilho vítreo da embriaguez, mas havia algo mais, uma intensidade que ia além do desejo carnal comum. "Feche a porta." "Você é diferente das outras," ele começou, as palavras ligeiramente arrastadas. "Esses olhos são um presente divino. Nunca vi nada igual, nem em Portugal, nem aqui. Você deveria ser grata pela atenção que lhe dispenso." Maria mantinha a cabeça baixa, todos os músculos tensos. "Comida da casa grande. Se tiver filhos, posso garantir que sejam bem tratados, talvez até..." Ele hesitou, a embriaguez tornando-o imprudente. "Talvez até libertá-los um dia." Os filhos de senhores com escravizadas eram apenas mais escravizados, mais propriedade, nunca herdeiros. "Senhor," ela sussurrou, tentando encontrar palavras que não a condenassem, "eu não posso, não sou digna de vossa atenção." Aproximou-se, e Maria recuou até não ter mais para onde ir, as costas contra a parede fria. "Sei como é difícil viver naquelas condições. Estou oferecendo algo melhor." Olhos que havia aprendido a manter baixos, escondidos, negados, e fixou-os diretamente nos dele, um gesto proibido, um desafio intolerável. Escravizados não olhavam nos olhos dos senhores. Era regra não escrita, mas absolutamente rígida. "Prefiro 1000 noites na senzala." Sua voz saiu firme apesar do terror que sentia. "A uma noite no leito de um homem que trata meu povo como gado. O senhor pode possuir meu corpo pelo açoite, mas nunca terá meu consentimento. E isso, Dom Miguel, o senhor nunca comprará." O único som era o tic-tac do relógio francês na cômoda, marcando segundos que pareciam eternidades. Dom Miguel ficou paralisado. Não pela recusa em si, mas pela audácia de uma escrava usar seu nome, olhá-lo diretamente nos olhos, expor a verdade brutal que sustentava aquele mundo. As escravizadas eram subservientes por terror. Mas ali estava Maria, tremendo de medo, mas mantendo os olhos fixos, recusando-se a desviar o olhar, afirmando uma humanidade e dignidade que o sistema inteiro existia para negar. Respeito misturado com desejo, admiração entrelaçada com raiva e algo ainda mais perigoso.
O início de um sentimento que homens de sua posição não deveriam nutrir por suas propriedades. Saia antes que eu perca o controle! Mas quando chegou à senzala, percebeu algo pior. Catarina estava na janela da casa grande, observando. Havia visto tudo. Maria entrando nos aposentos do marido, saindo minutos depois, visivelmente abalada. E se havia algo mais perigoso que a luxúria de um senhor de escravos, era o ciúme de sua esposa. Dom Miguel não a convocou novamente, mas seu comportamento mudou de maneiras sutis e perturbadoras. Observava-a de longe, um olhar que não era mais puramente carnal. Havia curiosidade ali, como se estivesse vendo-a pela primeira vez, não como propriedade, mas como pessoa. A inteligência com que organizava o trabalho das outras mulheres na casa grande, a gentileza que demonstrava com as crianças escravizadas que corriam pelos quintais, a dignidade silenciosa que mantinha mesmo sob condições degradantes. Pela primeira vez em 48 anos, Dom Miguel de Albuquerque Castelo Branco questionava a ordem natural das coisas que sempre aceitara sem reflexão, ou era apenas a brutalidade do sistema que as mantinha subjugadas. Se Maria, nascida numa senzala, criada sem educação formal, podia demonstrar mais dignidade que muitos nobres portugueses que conhecera, o que isso dizia sobre as justificativas que ele usava para dormir tranquilo à noite? Eram pensamentos perigosos, subversivos, que corroíam os alicerces de tudo que ele construíra. Catarina, enquanto isso, alimentava seu ódio como quem alimenta um fogo destinado a consumir o mundo. Havia colocado espiões entre as escravizadas domésticas, pequenos favores comprados com ameaças de castigos piores. Soube de cada detalhe da noite nos aposentos de Dom Miguel. Soube da recusa de Maria. Soube, pior ainda, que o marido não a forçara. Isso a destruiu por dentro de maneiras que a traição física não conseguiria. Porque significava que ele respeitava a vontade daquela escrava mais que jamais respeitara a dela. Em 15 anos de casamento, quantas vezes Catarina se submetera aos desejos dele sem consentimento real, apenas cumprindo o dever matrimonial. E aquela mulher negra, aquela propriedade, tinha o luxo de recusar. Catarina passava horas na frente do espelho, estudando seu próprio reflexo. Olhos azuis, sim, mas pálidos, desbotados, sem vida. Olhos que haviam sido sua marca de nobreza, prova de linhagem pura, motivo de orgulho familiar. E ali estava Maria, filha de africana, com olhos de um azul tão profundo, tão vivo, tão intenso, que fazia os seus parecerem falsificações baratas. Como era possível? Como Deus permitia tal injustiça? Se a suposta superioridade racial que justificava a escravidão era verdadeira, como explicar aquela contradição ambulante? A inveja de Catarina não era apenas conjugal, era existencial. Seu mundo inteiro, todas as certezas sobre quem ela era e qual seu lugar no universo, estava sendo destruído pela simples existência de Maria. E quando tudo que define uma pessoa está ameaçado, quando todas as certezas se transformam em areia movediça, resta apenas a destruição do que causou. Essa crise seria algo que destruísse exatamente o que causava todo aquele tormento. Se eram os olhos de Maria o problema, então os olhos de Maria deixariam de existir para o mundo. Durante semanas, ela elaborou em silêncio, alimentando o ódio como se alimenta uma fornalha. Consultou Severino, o feitor mais brutal da fazenda, aquele homem de olhos mortos que encontrava prazer em causar dor. Juntos criaram algo que fosse além de punição. Seria aniquilação simbólica. Catarina mandou chamar o ferreiro da fazenda, um homem negro livre, chamado Antônio, que trabalhava sob contrato. Deu-lhe instruções específicas. Precisava de uma máscara de ferro, mas não uma máscara comum de castigo, usada para impedir escravos de comer cana ou beber cachaça. Esta seria diferente,
especial. A pessoa não conseguirá comer, não conseguirá beber. Nenhuma abertura para os olhos, que seja escuridão completa. Uma condenação à inanição e à loucura pela privação sensorial. Mas ele não era homem livre o suficiente para recusar uma ordem da Sinhá. Forjou a máscara conforme instruído. Pequenos orifícios para a respiração pelo nariz, apenas o suficiente para manter a vítima viva enquanto definhava. Nenhuma abertura para a boca, nenhuma fenda para os olhos, e um cadeado especial na nuca, cuja chave apenas Catarina possuiria. Numa manhã de maio, quando o sol ainda não havia nascido completamente, Catarina deu a ordem. Joaquim e Francisco, dois capatazes acostumados a cumprir ordens sem questionar, a puxaram da senzala, enquanto Benedita gritava. As outras mulheres recuaram, aterrorizadas, sabendo que qualquer tentativa de intervenção seria punida com severidade igual ou pior. Levaram Maria para a casa grande, onde Catarina a esperava na sala de estar. 3 escravizadas domésticas haviam sido forçadas a testemunhar. Josefa, Rita e Teresa. Suas presenças não eram acidentais. Catarina queria que a história se espalhasse, que servisse de exemplo, que todas soubessem o que acontecia com quem despertava sua fúria. Você se acha bonita, não é, Maria? Catarina começou, sua voz gelada como inverno europeu. Acha que esses olhos lhe dão algum direito? Pensa que pode recusar meu marido e sair impune? Vou lhe ensinar o lugar de uma escrava. Catarina continuou, cada palavra caindo como gota de veneno. Vou lhe mostrar que beleza é privilégio de quem nasce livre, não de quem nasce propriedade. Severino entrou carregando a máscara de ferro. Quando Maria viu aquela coisa, quando compreendeu sua função, tentou correr. Mas 4 homens a seguraram. Joaquim e Francisco prenderam seus braços, outros 2 imobilizaram suas pernas. Ela lutou com força, nascida do desespero absoluto, mas era inútil. Se são seus olhos que causam problemas, Catarina sibilou, aproximando-se, então seus olhos deixarão de existir para o mundo. Vamos ver quanto tempo essa beleza dura, quando ninguém puder vê-la. Quando você definhar de fome e sede, quando seu rosto lindo apodrecer sob o ferro. Um metal frio tocou sua pele e ela sentiu o peso horrível descendo sobre sua cabeça. Era pesado, muito mais pesado do que parecia. Pressionava seu crânio, esmagava suas bochechas, aprisionava completamente seu rosto. Parafusos foram apertados na nuca, torcidos com força brutal. Ela sentiu a pele rasgar onde o metal pressionava. O cadeado travou com um clique final, que soou como sino fúnebre. O ar entrava aos goles curtos pelos orifícios nasais. Nunca suficiente. Sempre insuficiente. Ela tentou gritar, mas nenhum som escapou. Apenas um gemido abafado que ecoou dentro da prisão de ferro. Leve-a de volta à senzala, Catarina ordenou, sua voz carregando satisfação doentia. Que todos vejam o que acontece com escravas que se esquecem de seu lugar. Ela definhará lentamente e será um exemplo para todas. Suas mãos tentavam tocar a máscara, encontrar alguma forma de removê-la, mas o metal era sólido, os parafusos apertados demais. O cadeado impossível de abrir sem a chave. As outras cativas recuaram quando a viram aterrorizadas com aquela visão. Um rosto substituído por ferro negro, apenas o contorno de uma cabeça humana. Orifícios onde deveria haver vida. Jogaram-na num canto da senzala como se fosse um animal ferido esperando o fim. A fome começou como um incômodo, um vazio no estômago que podia ser ignorado. Depois se transformou em dor, cãibras que a dobravam ao meio. Finalmente em agonia que consumia cada pensamento, que fazia seu corpo convulsionar em espasmos involuntários. A sede era pior, muito pior. Sua língua inchava, a garganta ardia como se tivesse engolido brasas. O corpo implorava por água que não podia beber.
O peso da máscara causava dores excruciantes no pescoço e ombros. Músculos que não foram feitos para sustentar tanto peso constantemente começaram a inflamar, depois a rasgar. Cada movimento da cabeça era agonia. Dormir era impossível. Como dormir com aquele peso esmagando o crânio, com a fome corroendo as entranhas, com a sede transformando cada respiração em fogo? A pele onde o ferro tocava começou a infeccionar. O suor acumulado sob o metal, a sujeira que não podia ser limpa, as feridas abertas pelos parafusos. Tudo apodrecia junto, o odor se tornou insuportável. Carne em decomposição, misturada com ferro enferrujado, um cheiro que fazia as outras escravizadas virarem o rosto. Mas pior que tudo era a escuridão. Maria perdia noção de tempo. Não sabia se era dia ou noite, se haviam passado horas ou semanas. O mundo se reduzia às sensações: dor, fome, sede, escuridão. Mais nada existia. Ouvia vozes de pessoas há muito partidas. Sentia mãos tocando-a, mas quando tentava alcançá-las, não havia nada. Sua mente, privada de estímulos externos, começava a se fragmentar, a inventar realidades para preencher o vazio. As outras escravizadas a evitavam, com medo de sofrer o mesmo destino. Olhavam para aquela coisa de ferro, onde antes havia um rosto humano, e viam seu próprio futuro possível. O silêncio ao redor de Maria era absoluto, quebrado apenas pelos gemidos abafados que escapavam dela, sons que mal pareciam humanos. Apenas Benedita ousava se aproximar. A mãe de Maria rastejava até ela nas horas mortas da noite, quando os feitores dormiam bêbados e Catarina descansava satisfeita com sua vingança. Sussurrava orações em Iorubá, língua proibida que havia guardado em segredo por décadas. Tentava pingar água pelos orifícios nasais da máscara, gotas minúsculas que Maria engasgava mais do que conseguia engolir. Benedita limpava as feridas expostas como podia. Aplicava ervas que conhecia desde a África, mas sabia que a filha estava morrendo. Lentamente, cruelmente, exatamente como Catarina planejara. Cada dia, Maria pesava menos. Cada dia, seus gemidos ficavam mais fracos. Cada dia, mais próxima do fim. Encontrou-a em seus aposentos, bordando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Isso é excessivo até para nossos padrões, ele argumentou, a voz carregada de algo que poderia ser remorso. Uma coisa é disciplinar, outra é assassinar lentamente. E eu decido como dispor do que é meu. Ou o senhor deseja admitir publicamente que desenvolveu afeição por uma escrava? Imagine o que os outros senhores diriam. Imagine o que isso faria com sua reputação. Dom Miguel recuou, preso pela mesma estrutura social que o beneficiava. Visitou a senzala uma vez, forçou-se a olhar para aquele rosto de ferro. Viu Maria encolhida no canto, tremendo, reduzida a pouco mais que esqueleto coberto por pele. Viu o que sua covardia permitira. Correu de volta para a casa grande, trancou-se em seu escritório com garrafas de cachaça, tentou afogar na bebida o que não tinha coragem de enfrentar. Nenhum corpo humano deveria sobreviver tanto tempo sem alimentação adequada, sem água suficiente, sob infecção constante. Mas algo nela, alguma força que vinha de lugares mais profundos que a carne, recusava-se a permitir que Catarina vencesse tão facilmente. Foi na 5ª semana que Benedita tomou uma decisão. Ela era filha de sacerdotisa iorubá, traficada de Angola. Carregava conhecimentos que os senhores não imaginavam existir. Conhecia plantas que curavam e plantas que matavam. Sabia preparar poções que induziam sono, alucinações, que interrompiam a respiração sem deixar marcas. Guardara esse conhecimento como tesouro secreto, jurando jamais usá-lo. Consultou as outras mulheres mais velhas da senzala. Tia Gertrudes, que conhecia as ervas do Brasil. Tia Joaquina, que sabia dos venenos da África. Tia Sebastiana, que conhecia os segredos das raízes.
Juntas, num conselho silencioso que acontecia nas horas mortas da noite, elaboraram um plano tão ousado quanto impossível. Primeiro precisavam manter Maria viva. Tia Gertrudes preparou um caldo nutritivo de farinha de mandioca com mel que poderia ser lentamente pingado pelos orifícios da máscara. Gota a gota, com paciência infinita, permitindo que Maria engolisse devagar. Era um processo doloroso, demorado, mas funcionou. Maria parou de definhar tão rapidamente. Tia Joaquina fez cataplasmas de ervas que combatiam a infecção onde o ferro tocava a pele. Folhas de aroeira, casca de barbatimão, raízes que traziam consigo memórias de curas ancestrais. Aplicavam à noite, quando ninguém vigiava, limpando o pus e o sangue com delicadeza de quem toca coisa sagrada. Então veio a segunda parte do plano. Tia Sebastiana começou a coletar ingredientes. Raízes de mandioca brava, aquelas que concentram o veneno em doses letais. Sementes de mamona, que em quantidade certa param o coração sem aviso. Folhas de tingui, que dissolvem-se invisíveis em qualquer líquido. Casca de barbatimão em proporção específica, que causa hemorragias internas impossíveis de detectar. Cada elemento tinha que ser colhido em lua específica, preparado com cantos específicos, misturado em ordem precisa. O resultado seria um veneno invisível, inodoro, que levaria semanas para fazer seu trabalho, simulando doença natural. Nenhum médico suspeitaria. Nenhuma autópsia revelaria. A questão era como administrar. Aqui entrava Josefa, uma das escravas domésticas forçadas a testemunhar a colocação da máscara. Josefa trabalhava na cozinha da casa grande e, horrorizada com o que presenciara, ofereceu-se para o risco supremo. "Se vou partir escrava", ela disse numa noite, sua voz firme apesar do medo que sentia, "que seja por algo que signifique alguma coisa, que seja por justiça." O plano era simples na superfície, mas complexo na execução. Josefa começaria a adicionar o veneno à comida de Catarina. Não em grandes quantidades, apenas gotas, invisíveis, indetectáveis, mas cumulativas. Dia após dia, refeição após refeição, o veneno se acumularia no corpo da sinhá até que os órgãos começassem a falhar. 6 semanas após a colocação da máscara, Dona Catarina começou a sentir-se mal. Inicialmente, apenas uma indisposição estomacal que atribuiu ao calor excessivo, um mal-estar que passaria. Depois vieram as dores de cabeça, intensas, pulsantes, que nenhuma reza ou benzimento aliviava. A visão turva, embaçada, como se olhasse o mundo através de vidro sujo. Tremores nas mãos que faziam seu bordado ficar irregular. O médico chamado da cidade, um português idoso que atendia as famílias de senhores, diagnosticou febres tropicais. Eram comuns na região, ele explicou. O clima hostil, os miasmas que subiam dos pântanos. Receitou sangrias que apenas a enfraqueceram mais. Recomendou repouso, mas o repouso não trazia alívio. Catarina piorava a cada dia. Foi durante esse período que Dom Miguel, consumido pela culpa que a cachaça não conseguia mais afogar, invadiu os aposentos da esposa no meio da noite. Ela dormia um sono agitado, febril, gemendo baixo. Ele abriu a gaveta de sua cômoda com mãos trêmulas e encontrou a chave da máscara. Um objeto pequeno, de ferro negro, que pesava como se fosse feito de chumbo. Cambaleou até a senzala, tropeçando nos próprios pés. A consciência turva pela bebida, mas a determinação clara. Encontrou Maria num canto, um monte de pele e ossos que mal parecia humano. 7 semanas presa naquela máscara. 7 semanas de tortura que ele permitira por covardia. "Perdoe-me", ele sussurrou, embora soubesse que não havia perdão possível. "Perdoe-me." Com mãos trêmulas, destravou o cadeado. O som do metal abrindo-se foi como sino de liberdade e horror. Quando a máscara foi removida, lentamente, com cuidado para não arrancar mais pele, que já estava grudada ao ferro, o espetáculo foi avassalador.
O rosto de Maria estava desfigurado por feridas profundas onde o ferro corroera a pele. Algumas chegavam ao osso. Seus lábios, rachados e sangrando, haviam perdido a cor. O cabelo caíra em pedaços devido à infecção que se espalhou pelo couro cabeludo. Ela cheirava a carne podre e ferro, um odor que Dom Miguel jamais esqueceria. Mas quando seus olhos finalmente se ajustaram à luz, depois de minutos lacrimejando incontrolavelmente, quando focaram em Dom Miguel ajoelhado diante dela, chorando e pedindo perdão, Maria não sentiu gratidão. Sentiu algo frio e duro se cristalizar em seu peito. Tinha vivido no inferno por 7 semanas por causa da covardia dele. Sua beleza fora destruída pela inveja de Catarina. Seu corpo torturado até quase perder a humanidade. E ele esperava perdão. Agradeço pela liberdade da máscara, Maria sussurrou, sua voz rouca de desuso, cada palavra custando esforço imenso. Mas saiba, senhor, que alguns crimes não têm perdão. A senhora há de pagar, e o senhor há de assistir. Havia algo em sua voz, em seus olhos, que brilhavam com intensidade antinatural na escuridão da senzala, que fez Dom Miguel recuar. Não era mais a Maria submissa que ele conhecera. Era algo forjado no fogo do sofrimento, transformado pela brutalidade em criatura de pura vontade. Ele fugiu de volta para a casa grande, mas as palavras ecoavam em sua mente. Catarina piorava a cada dia. As sangrias não funcionavam. As rezas não ajudavam. Os remédios do médico não surtiam efeito. Ela emagrecia visivelmente, a pele antes rosada tornando-se amarelada, os olhos afundando nas órbitas. Começou a vomitar sangue. Depois, a urinar sangue. Seu corpo estava se desintegrando por dentro. 10 semanas após começar a envenenar a comida da Sinhá, Josefa foi pega. Um escravo leal a Catarina, buscando favor que pudesse aliviar suas próprias condições, a denunciou. Viu-a adicionando algo estranho à sopa, algo que cheirava a terra e raízes. Correu para informar. Catarina, em seu leito de agonia, mandou trazer Josefa à sua presença. Ordenou que Severino a açoitasse até que confessasse os cúmplices. 30 chibatadas caíram nas costas de Josefa, abrindo carne, expondo costelas. Ela aguentou em silêncio absoluto as primeiras 20. Mas na 30ª, quando Severino perguntou novamente, ela falou: "Foi Maria", mentiu, protegendo Benedita e as outras anciãs. "Maria quem me ordenou. Me disse que tinha conhecimentos de Angola, que a Sinhá deveria pagar pelo que fez." Era mentira destinada a proteger as verdadeiras culpadas, mas também verdade, num sentido mais profundo. Porque tudo o que estava acontecendo era consequência direta do que Catarina fizera a Maria. Catarina, esquelética e trêmula, ordenou que trouxessem Maria à sua presença imediatamente. Quando a ex-escrava de rosto desfigurado entrou, arrastada por Severino, porque ainda mal conseguia andar depois de 7 semanas imobilizada, Catarina viu pela primeira vez o que sua crueldade causara. O rosto belo estava arruinado, cicatrizes profundas cortando a pele em padrões grotescos. Mas os olhos, aqueles malditos olhos azuis, brilhavam com uma intensidade que nunca tiveram antes. Não era mais beleza. Era fúria pura cristalizada. "Você me envenenou", Catarina ofegou, cada palavra custando esforço imenso. Maria sorriu. Um sorriso terrível num rosto cicatrizado, que fez Catarina recuar na cama. "Não, senhora. Eu estava presa em ferro, lembra? Como poderia envenená-la? Mas se alguém o fez, deve ter sido porque a senhora colheu o que plantou. Mentirosa, confesse. Confesse, ou mando açoitá-la até perder a consciência. Confesso que desejei sua ruína cada segundo daquelas 7 semanas. Confesso que sonhei com seu sofrimento enquanto sufocava sob aquela máscara. Confesso que se existe justiça neste mundo ou no próximo, ela está sendo feita agora." Catarina tentou gritar por castigo, mas um espasmo violento a sacudiu. Sangue começou a sair por seu nariz.
depois pelos ouvidos. O veneno atingira o estágio final. Os órgãos em falência múltipla, hemorragias internas que nenhum médico podia estancar. Ela convulsionou violentamente, seu corpo arqueando na cama. Seus olhos azuis pálidos fixaram-se em Maria com ódio e terror misturados. A convulsão durou 10 minutos intermináveis. Sangue jorrava de cada orifício. Ela tentava gritar, mas apenas gorgolhos escapavam de sua garganta. Maria assistiu a tudo sem desviar o olhar, sem demonstrar piedade, sem sentir nada além de satisfação fria. Quando Catarina finalmente ficou imóvel, quando o último espasmo passou e seu corpo relaxou na rigidez da conclusão, Maria virou-se para Severino e disse, sua voz calma: "Agora podem me açoitar, podem me prender, podem fazer o que quiserem, já vi o que precisava ver." Dom Miguel, destroçado pelo fim da esposa e sabendo que Maria seria responsabilizada independente da verdade, enfrentou sua escolha final. Poderia salvá-la, admitir que Catarina merecera sua sorte, confrontar todo o sistema que o sustentava. Ou poderia sacrificá-la para manter sua posição social, sua reputação, seu lugar confortável num mundo construído sobre ossos. Ele escolheu a covardia. Maria foi condenada ao tronco. Era a punição tradicional para escravos acusados de crimes contra senhores. Amarraram-na na praça central da fazenda, onde todos os escravizados foram forçados a assistir. Severino, com prazer sádico brilhando em seus olhos mortos, preparou o chicote. 50 chibatadas foi a sentença. Cada golpe destinado a abrir carne, a expor osso, a deixar marcas permanentes. Severino não precisava de ordens para ser brutal. Era sua natureza. O primeiro golpe caiu com som de trovão. Maria não gritou. Recusou-se a dar-lhes essa satisfação. Mordeu a língua até sangrar, mas não emitiu som. O segundo golpe, o terceiro, cada impacto abria a pele que mal havia cicatrizado das feridas da máscara. Sangue começou a escorrer pelas costas, manchando a roupa rasgada. 10º golpe, 15º. As outras escravizadas choravam, mas Maria permanecia em silêncio. Seu corpo convulsionava a cada impacto, músculos contraindo involuntariamente, mas nenhum grito escapou. Foi durante o 25º golpe que algo quebrou em Dom Miguel. Ele assistia da varanda da casa grande, uma garrafa de cachaça na mão, vendo aquela mulher que lhe mostrara mais dignidade que qualquer pessoa de sua classe sendo destruída por um sistema que ele perpetuava. Cada golpe do chicote era a acusação contra sua covardia. Cada tremor no corpo de Maria era espelho de sua própria fraqueza. Quando o 30º golpe caiu, ele não aguentou mais. Gambaleou escada abaixo, tropeçando nos próprios pés, bêbado de cachaça e remorso. Avançou até a praça central gritando palavras que ninguém esperava ouvir. "Chega! Chega! Eu a liberto! Maria, você está livre!" "Todos vocês estão livres." O silêncio foi total e absoluto. Severino congelou, chicote erguido no ar. Os outros escravos não ousavam acreditar. Os feitores se entreolharam, confusos. Dom Miguel, o senhor absoluto daquela propriedade, estava tendo um colapso público. "Está ouvindo, Maria?" Ele gritou, caindo de joelhos diante do tronco. "Você está livre! Todos estão livres! Este sistema é podre, tudo que construímos é podre, e eu sou o mais podre de todos." Mas sua loucura foi além nas semanas seguintes. Ele começou a libertar escravos, a destruir documentos de propriedade, a pregar abolição para qualquer um que quisesse ouvir. Enviou cartas para outros senhores de engenho, condenando a escravidão. Apareceu bêbado em missas dominicais, gritando sobre pecados coletivos. Os outros senhores de engenho, alarmados com o precedente perigoso que isso estabelecia, reuniram-se. Declararam Dom Miguel insano, incapaz de gerir sua propriedade. Em 2 semanas, ele foi internado à força num manicômio em Salvador.
Passaria o resto de seus dias desenhando olhos azuis nas paredes de sua cela, sussurrando pedidos de perdão que ninguém ouvia. Maria sobreviveu aos açoites, contra todas as probabilidades. Seu corpo era um mapa de cicatrizes, seu rosto permanentemente desfigurado, mas estava viva. E tecnicamente livre pelos decretos de Dom Miguel, embora juridicamente contestados por seus parentes portugueses que assumiram a fazenda. Ela poderia ter fugido, desaparecido no interior da Bahia, tentado reconstruir alguma vida longe daquele lugar de tortura. Mas Maria não fugiu. Com Benedita e as outras mulheres que a haviam salvado, permaneceu nos arredores da fazenda. Tornou-se figura entre os escravizados da região. Sussurravam histórias sobre ela, a mulher que sobrevivera à máscara de ferro, que derrubara uma sinhá com justiça ancestral, que fizera um senhor enlouquecer de remorso. Diziam que ela conhecia magias africanas, que podia amaldiçoar com apenas um olhar daqueles olhos azuis que agora brilhavam com intensidade sobrenatural num rosto destruído. Diziam que as ervas que carregava podiam curar ou condenar, dependendo de suas intenções. Severino, o feitor que aplicara os açoites com prazer, foi encontrado sem vida 3 meses depois. Oficialmente, fora um acidente. Caíra numa moenda de cana durante a noite, o corpo esmagado pelas engrenagens. Mas os escravos sabiam a verdade. Maria estivera nas proximidades naquela noite. Viram-na sorrir ao ouvir a notícia. Joaquim e Francisco, os capatazes que a arrastaram para colocar a máscara, adoeceram com sintomas misteriosos. Joaquim perdeu a razão, gritando que via uma mulher de rosto de ferro nas sombras. Francisco ficou paralítico, confinado a uma cama, incapaz de mover qualquer músculo abaixo do pescoço. Ninguém podia provar que Maria era responsável, mas ninguém precisava. As histórias se espalharam de fazenda em fazenda, de engenho em engenho, sussurradas em senzalas durante noites sem lua. A história de Maria dos Olhos Azuis. A mulher que recusou um senhor e sobreviveu, que enfrentou 7 semanas numa máscara de ferro e não quebrou. Que viu justiça ser feita, de uma forma ou de outra. Josefa sobreviveu aos açoites que recebeu por confessar o envenenamento. Carregaria cicatrizes pelo resto da vida, mas carregava também orgulho silencioso. Havia feito algo que importava. Havia sido parte de algo maior que sua própria sobrevivência. Maria guardou a máscara. Quando os novos administradores da fazenda tentaram descartá-la, ela a pegou. Mantinha-a em sua cabana simples, nos arredores da propriedade, polida e reluzente. Dizia que era para nunca esquecer, mas os mais velhos sussurravam que era algo mais, um objeto de poder. Um fetiche transformado pelo sofrimento em algo sagrado e terrível. Diziam que à noite, quando havia injustiças a serem corrigidas, ela a vestia e caminhava pelas fazendas da região. Uma aparição aterrorizante que fazia senhores de engenho trancarem suas portas e rezarem para não serem os próximos. Maria viveu até 1888, vendo finalmente a abolição oficial da escravidão. Aos 64 anos, era figura respeitada e temida nas comunidades negras do Recôncavo. Nunca se casou, nunca teve filhos. Nunca tentou reparar as cicatrizes de seu rosto. Usava-as como medalhas, lembretes do que sobrevivera. Quando partiu, em 1888, numa noite silenciosa, poucos meses após a Lei Áurea, pediram para ser enterrada com a máscara. Na lápide simples, sem sobrenome, porque nunca tivera um, gravaram apenas: "Aqui jaz aquela que sobreviveu ao ferro e transformou correntes em coroa." Sua história passou de geração em geração. Transformou-se em canto de trabalho, em oração de proteção, em ameaça sussurrada por mães a feitores abusivos. Cuidado, ou Maria de Olhos Azuis virá por você. Tornou-se símbolo de que toda opressão encontra resistência, todo algoz encontra justiça, e que algumas mulheres, forjadas no fogo do sofrimento, tornam-se indestrutíveis.
Os olhos azuis que Catarina tentara apagar tornaram-se os olhos mais famosos da história da escravidão brasileira. Não por sua beleza, mas por sua recusa absoluta em fechar-se diante da injustiça. Se você acredita que toda injustiça deve encontrar resposta, que toda opressão carrega em si as sementes da própria destruição, e que há histórias que precisam ser contadas para nunca mais se repetirem, inscreva-se no canal. E nos comentários compartilhe. Qual foi mais cruel, a máscara de ferro ou a covardia de quem podia ter impedido?